Boa noite, professor. Tem uma pergunta que ficou um tanto aqui na minha cabeça. A ligação forte entre pai e filha tende, de algum modo, à escolha sexual, tratando-se assim de feminilidade? Aí a gente vai tocar num tema muito delicado. Eu vou responder da seguinte maneira. Homossexualidade não existe. Existe alguém numa posição ativa e alguém numa posição passiva. Alguém na relação operando como sujeito e alguém operando como objeto. A escolha, um dia, no futuro, se o par sexual vai ser do mesmo sexo biológico ou de um sexo biológico diferente, depende sim, penso eu, não de questões genéticas ou biológicas, mas de como isso se constrói na história com o pai e com a mãe. Voltando só um segundinho na questão da repetição, eu lembrei de mais uma figura para falar do enigma, né, e de como ele convoca, né, o sujeito em direção àquilo. É só pensar no colecionador, né, e no lugar vazio do álbum, né, o lugar vazio na parede onde falta só aquela peça última, e que toda vez que ele olha para o álbum, olha para ele só olha para o lugar vazio, né, o resto já não interessa. É mais ou menos isso. Então, boa noite, Paulo. Eu perdi uma boa parte da tua palestra, mas eu vou aqui arriscar fazer uma pergunta, né? Você está dizendo assim que as narrativas, contar as histórias, não sei se você diz exatamente isso, mas isso que eu entendi. Os pais poderem contar histórias para os filhos, histórias das suas vidas, histórias dos seus pais, né? Talvez consiga trazer uma transmissão para esses filhos com menos silêncios, né, e eles possam elaborar mais, né, todas as coisas que tiverem que acontecer na vida deles de uma outra maneira. Porém, a gente vive uma época que as histórias estão, de alguma forma, fragmentadas, barradas, e na família a gente vê muito isso, né, que as famílias, os casamentos, né, são casamentos, mais de um casamento numa família. Os filhos têm mais de uma paternidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê isso, né? Quer dizer, nessa importância, por um lado, das histórias serem contadas. Por outro lado, se todas as histórias devem ser contadas. Eu sei que eu estou... Mas eu gostaria muito de ouvir a tua opinião. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as histórias devam ser contadas. Quanto mais, melhor. Acho que talvez respeitando um pouco as idades dos filhos. Mas eu acho que elas devem ser contadas. E mesmo que as famílias sejam fragmentadas, quem quiser contar, conta. Né? É simples. Se a gente vai fazer análise, eu disse há pouco, a gente vai reconstruir forçosamente a própria história. Quanto mais ajuda a gente tiver nesse negócio, menos sofrido vai ser, né? Menos a gente vai ter que se esforçar por buscar essa ou aquela cena, ou essa ou aquela história. E quanto mais para trás nas gerações essa história puder ser contada, tanto melhor. Né? Tem uma saída para isso. Dependendo da idade dos filhos, a gente escreve e guarda ali no arquivo no computador, com senha, e deixa para eles as pistas de encontrarem isso um dia no futuro, né? Eu faço isso. Por convicção absoluta. Eu acho que isso é essencial. É o melhor que se pode fazer por eles. É transmitir para a herança que eles de fato têm. Né? Oi, Paulo. Você pode citar, por favor, que tipo de problema emocional mais profundo poderá ter a mulher que, quando menina, teve a figura paterna totalmente denegrida pela mãe, que era uma pessoa super infeliz no casamento, e pelo próprio pai, que, como modelo, era uma pessoa omissa, ausente, meio sem valores morais. Que tipo de problema profundo
essa menina, quando mulher, pode vir a ter? Por favor. Obrigada. Comprometimentos ela terá, com toda certeza. Um pai denegrido nem é uma coisa tão incomum. Né? É esse lugar que eu mencionei, em que mesmo que você tenha a função paterna operante, você não tem um psicótico, né? Você tem um sujeito neurótico. Esse lugar do pai impotente, denegrido, com certeza tem consequências importantes. Quando você fala de valores morais, eu acho que ainda mais. Porque, além de valer a pena sermos neuróticos, vale a pena sermos seres éticos. E muito dessa ética, eu penso, da clínica, que depende da posição ética de um pai. Né? O ético é que aconteça a separação. Que a relação com a mãe não fique naquela coisa incestuosa, de que eu falei no começo. Mas existe um segundo passo desse ético, que vai ser depois o ético aqui entre os homens. Né? E a posição do pai é absolutamente fundamental. O não ético tem a ver sempre com fazer a própria lei. Né? Fazer a própria lei. Quem faz a própria lei é alguém que pôde um dia lá atrás transgredir. Foi autorizado a transgredir. Uma das formas de transgressão é um pai que é denegrido. Isso é uma forma de transgressão que a mãe pode fazer. E a outra, um pai que não tenha valores morais. Isso vai ter consequências com certeza.